CEAP, Centro Espírita Altivo Porfírio. Uma casa de amor. Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes. Vamos estudar o livro A Gênese. Estamos no item 38, capítulo 1, item 38, Fundamentos da Revelação Espírita. Vamos fazer a nossa prece, lendo o Evangelho antes, para iniciar os estudos desta manhã. Aprendestes o que foi dito aos antigos. É o capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Item 3. Aprendestes o que foi dito aos antigos. Não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus, versículos 21 e 22. Aqui estamos, Jesus, para estudarmos a doutrina espírita, estudarmos o teu Evangelho à luz desta doutrina de amor. Pedimos que tu nos abençoe e proteja a todos que aqui estamos, permitindo ainda que o nosso altivo e a direção espiritual da nossa casa nos sustente nesses estudos. As nossas irmãs queridas, o nosso irmão, o professor José Jorge, patrono desse estudo, que seja em nome dele, em nome do altivo, em nome do amor que vibra nessa casa, do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo do amor de Deus, nosso Pai. Junto com Leon Denis, Allan Kardec, iniciamos então os estudos desta manhã. Que assim seja. Vamos lá. Fundamentos da Revelação Espírita. O número 38. A gente tem que ler mesmo. Vamos ver aqui o que Kardec traz para a gente. Sem a pré-existência da alma, a doutrina do pecado original não é apenas incompatível com a justiça de Deus, que tornaria todos os homens responsáveis pela falta de um só. Ela seria um contrassenso, ainda menos justificável, porquanto, segundo essa doutrina, a alma não existia na época a que pretendem fazer remontar a sua responsabilidade. Então a gente vem vendo aqui, vem estudando exatamente o que o título diz, Fundamentos da Revelação Espírita. E no estudo passado, nós vimos a justiça das muitas vidas, da pluralidade das existências. Ele está falando aqui da injustiça que seria a unicidade das existências, de uma só vida. Então, o que diz aí a religião ortodoxa? Que o homem nasce com o pecado original. O pecado original, já vem da origem com o pecado, né? Carimbado. E eu preciso me batizar para me livrar desse pecado. Se eu não me batizar, eu continuo com o pecado. Qual o raciocínio de Kardec aqui? O que eu tenho a ver se lá o meu ancestral fez a bobagem? Se Adão comeu a uva ou a Eva comeu a maçã e foram expulsos do paraíso, porque a origem do pecado está aí. Se eu estou sendo criado hoje, no dia que eu estou nascendo, o que essa criança tem a ver com aquilo, se a criação é desse momento? Quando você nasceu, você não tinha nada a ver com isso, aquilo aconteceu lá, sei lá, 4.000 anos atrás. O que eu tenho com isso? Não é uma coisa incoerente? Então, você está sendo criado agora. Você está com um pecado lá do seu avoengo?
Não é lógico. Não é racional. Não é. Com a pré-existência e a reencarnação, o homem traz ao renascer o germe das suas imperfeições passadas, dos seus defeitos, que não corrigiu e que se traduzem pelos instintos naturais, pelas tendências para um outro ou outro vício. Então, com a pluralidade das existências, eu nasci, renasci, eu morri, o que eu trago é meu mesmo. Eu é que fiz, eu é que errei. Se eu tenho tendência a um instinto qualquer, um vício qualquer, porque eu sou um espírito vicioso, porque eu me viciei em outras existências. E não por causa de ninguém. Eu sou responsável por mim. Então ela é muito mais justa. A reencarnação, a pluralidade das existências é muito mais justa do que a unicidade da existência. É esse o seu verdadeiro pecado original, do qual sofre naturalmente as consequências, mas com a diferença fundamental de que sofre a pena das suas próprias faltas, e não da falta de outrem. E com outra diferença, ao mesmo tempo consoladora, encorajadora e soberanamente justa, a de que cada existência lhe oferece os meios de se redimir pela reparação e de progredir, seja despojando-se de alguma imperfeição, seja adquirindo novos conhecimentos, e assim até que, estando suficientemente purificado, não tenha mais necessidade da vida corporal e possa viver exclusivamente a vida espiritual, eterna e bem-aventurada. Isso só depende de nós. É o item 38. Item 38. Acharam? Estou indo para o 39, o último parágrafo do item 38. Pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz ao renascer qualidades inatas. Assim como o que progrediu intelectualmente, ele está identificado com o bem, pratica-o naturalmente, sem cálculo e, por assim dizer, sem nele pensar. Aquele que é obrigado a combater suas más tendências, esse ainda está na luta. O primeiro já venceu, o segundo está prestes a vencer. Portanto, a virtude original, como a saber original e pecado, ou melhor, vício original. Portanto, a virtude original, como a saber original e pecado, ou melhor, vício original. Quer dizer, isso se origina de você mesmo, pelas suas experiências. E nós estamos aqui para vencer tudo isso. Ficou claro? Alguma pergunta? 39. O Espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a sua ação sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito, da qual já se suspeitava desde a antiguidade, e que foi designado por Paulo pelo nome de corpo espiritual. Isto é, corpo fluídico, da alma após a destruição do corpo tangível. Sabe-se atualmente que esse invólucro é inseparável da alma e que ele é um dos elementos que constituem o ser humano. Então ele está falando do perispírito, certo? Desse invólucro semimaterial, que é o veículo da transmissão do pensamento e que durante a vida do corpo serve de elo entre o espírito e a matéria. O perispírito representa um papel tão importante no organismo e em uma série de afecções que ele se liga à fisiologia tão bem quanto à psicologia. Então ele está dizendo que esse corpo espiritual é importante para a fisiologia, para o corpo físico. Imagina se o médico estuda o perispírito. Quanta doença ele ia ajudar a debelar. Porque está ligado diretamente ao corpo físico, o perispírito e o corpo físico. E muita doença vem porque estava no perispírito.
a minha esposa desencarnou porque ela trazia uma marca no seu perispírito. E numa determinada época da vida, o corpo físico, como um mata-borrão, tirou a marca perispiritual, ela teve lá a doença e desencarnou. É assim que funciona. Se o médico tivesse conhecimento disso, ele trabalharia com mais propriedade nas doenças, com mais propriedade ao tratar as pessoas. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e dá a solução de uma série de fenômenos incompreendidos até então por falta de conhecimento da lei que os rege. Fenômenos negados pelo materialismo, porque eles se ligam à espiritualidade e qualificados por outros como milagres ou sortilégios, de acordo com suas crenças. Então, o que se chama milagre, sortilégio, nada mais é do que a ação desses fluidos. Nada mais é do que a ação das propriedades do perispírito. Porque o fluido vem do perispírito quando fluido espiritual e vem do corpo quando animalizado. Nós encarnados temos os dois fluidos. Os dois. Tais são, entre outros, os fenômenos da vista dupla, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial, dos efeitos psíquicos da catalepsia e da letargia, da pré-ciência, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões e possessões, etc., demonstrando que esses fenômenos baseiam-se em leis tão naturais quanto os fenômenos elétricos e as condições normais em que podem se reproduzir. O Espiritismo destrói o império do maravilhoso e do sobrenatural e, consequentemente, a fonte da maior parte das superstições. Se ele faz crer na possibilidade de certas coisas encarnadas, por alguns como quiméricas, ele impede que se creia em muitas outras, demonstrando sua impossibilidade e irracionalidade. Então o Espiritismo vem explicar tudo isso, fazer a gente entender que, por exemplo, Jesus não fez milagre nenhum. E que muitas doenças são doenças da alma, como as obsessões. E como muitas faculdades que a ciência não entende, não compreende, também a faculdade da alma, como a dupla vista, vidência. Aí você vai no médico levar o seu filho porque ele está vendo o espírito e ele vai dar um tarja preta para ele, que ele vai dizer que seu filho está alucinado. Ele não sabe de nada, ele não sabe sobre as questões da alma. Eu não sei da psiquiatria e nem ele sabe da mediunidade. Cada macaco no seu galho, né? Mas ele acha que sabe tudo. (41) O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem ao contrário confirmar, explicar, desenvolver, pelas novas leis da natureza que ele revela, tudo quanto Cristo disse e fez. Esclarece os pontos obscuros do seu ensinamento, de tal maneira que aqueles para quem certas partes do Evangelho eram ininteligíveis ou pareciam inadmissíveis, as compreendem sem dificuldade, com a ajuda do Espiritismo, e as admitem. Eles veem melhor a sua importância e podem distinguir entre a realidade e a ficção. O Cristo lhes parece maior. Não é mais simplesmente um filósofo, é o Messias divino. O Espiritismo clareia tudo isso. Então ele veio, ao contrário do que diz, combater o Cristo, não, veio ratificar. Ele vem confirmar o que Jesus disse, explicar
o que Jesus falou, desenvolver pelas novas leis e revelar tudo quanto o Cristo disse e fez. Comprova tudo isso. 42. Alguma pergunta? Considerando-se, além do mais, o poder moralizador do Espiritismo, pela finalidade que empresta a todos os atos da vida, por tornar bem claras as consequências do bem e do mal, pela força moral, a coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro, pela ideia de cada um, ter perto de si os seres a quem amou, a certeza de rever, a possibilidade de conversar com eles, enfim, pela certeza de que tudo quanto se fez, tudo quanto se adquiriu em inteligência, em sabedoria, em moralidade, até a última hora da vida, nada está perdido, que tudo resulta no adiantamento do espírito. Reconhece que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo em relação ao Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside o grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda está, dessa forma, realizada, porque de fato ele é o verdadeiro Consolador. Olha aí, ele está dizendo que é o próprio Cristo o Consolador, né? Kardec está afirmando isso aqui na Gênesis. O Consolador é o próprio Cristo. Tudo bem, eu li um pouco rápido. Quer que eu leia de novo? Vocês não entenderam? Então vou ler de novo. Vou ler de novo. Tudo bem. Considerando-se, 42. Considerando-se, além do mais, o poder moralizador do Espiritismo. Ele não tem um poder moralizador? Pela finalidade que empresta a todos os atos da vida, por tornar bem claras as consequências do bem e do mal. Torna claro a consequência do bem e do mal? Pela força moral, a coragem e as consolações que dá nas aflições. Ele nos consola nas aflições? Mediante inalterável confiança no futuro, pela ideia de que, de cada um, ter perto de si os seres a quem amou. Então ele dá a certeza da vida futura, que ninguém morre. A ideia de que quem nós amamos estão perto de nós. A certeza de os rever. Então a gente vai rever quem nós amamos, que já morreu. A certeza de que tudo quanto se fez, tudo quanto se adquiriu em inteligência, em sabedoria, moralidade, até a última hora da vida, nada está perdido. Está tudo conosco, todo o nosso conhecimento, toda a nossa bagagem intelectual, moral, afetiva, não acaba com a morte, continua conosco. Que tudo resulta no adiantamento do espírito. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo em relação ao Consolador anunciado. Lembra do Consolador anunciado? E eis que vos enviarei um Consolador, que vos fará relembrar tudo o que tenho dito e vos ensinará muitas coisas. É o Espiritismo. E ele diz mais: ora, como é o Espírito de verdade que preside o grande movimento da regeneração. Qual é o movimento da regeneração? A doutrina espírita. Quem preside? O Espírito de verdade. A promessa da sua vinda está dessa forma realizada, porque de fato ele é o verdadeiro Consolador, o Espírito de verdade. Ficou mais fácil agora? Falei a mesma coisa, só mais devagar. 43. Se a esses resultados junta-se a prodigiosa rapidez da propagação do Espiritismo, apesar de tudo o que se faz para derrubá-lo, não se poderá negar que a sua vinda seja providencial, visto como ele triunfa de todas as forças e de toda a má vontade humana. A felicidade com que é aceito por um número tão grande de ideias
prova que ele corresponde a uma necessidade, a de crer em alguma coisa, após o vazio provocado pela incredulidade e que, portanto, surgiu no momento apropriado. Como nós já dissemos várias vezes, o Espiritismo surgiu num vácuo de crenças. Então ele vem no momento apropriado, atender às necessidades da sociedade, principalmente a parisiense, porque foi ali, ele surgiu, mas ele tem caráter universal, e ali tinham expulsado o Deus da França, ele surge naquele meio ali, tempestuoso, como uma luz, clareando a escuridão, as trevas do pensamento humano. Alguma coisa? Alguma pergunta? Tá bom assim nesse ritmo? Posso acelerar? Tem uma observação aqui embaixo, né, que se refere ao Consolador. Eu vou ler devagarzinho, tá? Essa observação que está no rodapé aí do livro. É nota da autora. Nota do autor. Muitos pais de família deploram a morte prematura dos filhos, para cuja educação fizeram grandes sacrifícios, julgando que tudo resultou em pura perda. Com o Espiritismo, porém, não lamentam esses sacrifícios e estariam prontos a fazê-los, mesmo com a certeza de que veriam os seus filhos morrer, porque sabem que, se eles não aproveitarem dessa educação na vida presente, ela servirá em primeiro lugar ao seu adiantamento como espíritos, pois que serão aquisições para uma nova existência, e que quando voltarem a este mundo, terão uma bagagem intelectual que os tornará mais aptos a adquirir novos conhecimentos. É o caso das crianças que trazem ao nascer ideias inatas, que sabem, por assim dizer, sem haver necessidade de aprender. Interessante, né? Lembram lá do Céu e Inferno, que nós estudamos, aquele menino que foi o empregado da família, lembra? Acho que foi a aula retrasada. Ele foi contratado pela família, ele era muito inteligente, e ele servia com muito amor e carinho os seus amos, vamos dizer assim. E eles, os chefes dele lá, o empregador, tinha muito carinho por ele também. E ele desencarna, novo ainda, jovem. Aí, evocado na Sociedade Parisiense de Estudos, o que ele diz? Que aqueles que eram os chefes dele, os empregadores, como é que chamam? Os patrões, tinham sido os pais deles na outra vida. E deram tudo para ele. E ele não valorizou. Ele desgostou os pais. Então ele vem depois, como empregado deles, para servi-los. Ficou tudo, a bagagem ficou. Ficou. Ele não perdeu o que ele aprendeu. E morre, e ele salvou, ele não morreu salvando não, numa determinada circunstância ele salvou a vida do pai. Foi antes dele morrer. E o pai nem se deu conta daquilo. Aí na comunicação que ele dá, ele cita o fato, aí o pai se lembra, realmente. Né? Ele arriscou a própria vida para salvar a vida do patrão, que foi pai dele. E os laços como ficam. Ele era empregado. Se como pais, vou ler o segundo parágrafo aí da observação. Se como pais não têm a satisfação imediata de ver seus filhos
aproveitarem dessa educação, eles a terão com certeza mais tarde, seja como espíritos, seja como homens. Talvez eles sejam de novo os pais desses mesmos filhos, que serão apontados como superdotados pela natureza e que devem suas aptidões a uma educação precedente. Assim também, se os filhos se desviam para o mal pela negligência dos pais, estes podem vir a sofrer mais tarde pelos desgostos e pesares que esses mesmos filhos lhe causarão em uma nova existência. Tudo bem? Ficou bem claro? Item 44. O número de aflitos é imenso. Portanto, não é de admirar que tanta gente acolha uma doutrina que consola, de preferência, àquelas que desesperam, porque é aos deserdados, mais que os felizes do mundo, que o Espiritismo se dirige. O doente vê chegar o médico com maior satisfação que aquele que está bem de saúde. Ora, os aflitos são os doentes e o consolador é o médico. Aos que combatem o Espiritismo, se querem que o abandonemos para segui-los, ofereçam-nos mais e melhor do que ele. Curem com maior segurança as feridas da alma. Deem mais consolações, mais satisfações ao coração, esperanças mais legítimas e maiores certezas. Façam do futuro um quadro mais racional, mais sedutor, porém não pensem em vencê-lo com a perspectiva do nada, com a alternativa das chamas do inferno, ou da beata e inútil contemplação perpétua. Olha o que Kardec está dizendo. Vocês combatem? Quanto consolo a uma mãe, a um pai, quanta coisa traz, gente, nada se perde, a bagagem continua. Vocês estão contra isso? Então oferece coisa melhor. Não é dizer que o inferno é melhor, a beatice aí que vocês têm é melhor do que isso. Traga uma coisa plausível, né? Kardec é lógico. Vocês estão combatendo isso está me satisfazendo? Então traga algo melhor para me satisfazer. Tudo bem até aí? Question? No question? A primeira revelação estava personificada em Moisés. A segunda, no Cristo. E a terceira não está em indivíduo algum. As duas primeiras são individuais. A terceira é coletiva. Eis aí uma característica essencial de uma grande importância. É coletiva no sentido de não ter sido feita para privilégio de pessoa alguma. Assim sendo, ninguém pode dizer-se seu profeta exclusivo. Ela foi feita simultaneamente por toda a terra, para milhões de pessoas de todas as idades, de todas as espécies, de todas as condições, desde a mais baixa até a mais alta escala, de acordo com a predição registrada pelo autor do Atos dos Apóstolos. Então ele vai citar aqui uma parte lá de Atos dos Apóstolos. Mas antes da gente ler essa,
essa parte do Atos dos Apóstolos, o que Kardec está dizendo aqui? Ele está dizendo que a mediunidade, ela se espalha por todos os lugares, por todas as classes sociais. Tem médium por tudo quanto é lugar, todo mundo sabe da existência do mundo dos espíritos. Hoje já sabe. Até nas igrejas falam, nem que sejam para falar mal, eles falam, eles sabem. Já admite o Espírito Santo. E quantos médiuns lá que falam que é o Espírito Santo, sabem já que não é o Espírito Santo? Eles sabem. Mas como não estão moralizados, querem ganhar um dinheirinho, aí eles dizem que é o Espírito Santo. Então, o que vem lá ratificar essa ideia que Kardec está trazendo? Essa passagem do Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Beleza, né? Ela não se originou de nenhum culto especial a fim de servir um dia de ponto de encontro para todos. Está em todos os lugares, em todas as classes. Tudo bem? Está entendendo, Bruna? As duas primeiras revelações, a baseada no Cristo e em Moisés, sendo o produto de um ensino pessoal, foram inevitavelmente localizadas, isto é, apareceram em um só ponto, em torno do qual, aos poucos, a ideia foi se propagando, mas foram precisos muitos séculos para que atingissem as extremidades do mundo, sem o conquistar inteiramente. A terceira tem isto de particular. Não sendo personificada em um indivíduo, surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes, que se transformaram em centros ou focos de irradiação. Com a multiplicação desses centros, pouco a pouco seus raios se encontram como os círculos formados por uma quantidade de pedras atiradas na água, de tal sorte que em um determinado tempo acabarão cobrindo toda a superfície da Terra. É o que a gente vem sempre dizendo aqui. Essas verdades, elas serão propagadas pelo planeta inteiro. Porque Deus está fazendo com que o próprio Cristo, que é o responsável pela Terra, médiuns nascem em toda a superfície do globo, falando do mundo espiritual, vendo o mundo espiritual, falando, ouvindo o mundo espiritual. Então elas serão propagadas com mais rapidez. Com mais rapidez. A imortalidade, essas verdades todas, a comunicabilidade, enfim. Tudo bem? Vamos lá. Essa é uma das causas da rápida propagação da doutrina. Se ela tivesse surgido em um único ponto, se fosse obra exclusiva de um homem, teria formado seita em torno dela. E talvez meio século se passasse sem que ela atingisse as fronteiras do país onde nascera, enquanto que após 10 anos já tem marcos fincados de um polo a outro. Número 47. Essa circunstância inédita da história das doutrinas dá à doutrina espírita uma força excepcional e um irresistível poder de ação. De fato, se a reprimirem em um ponto, em um determinado país, será materialmente impossível que a reprimam em todos os pontos, em todos os países. Para um lugar onde ela seja obstruída, haverá 1000 outros em que ela florescerá. Mas ainda, se a atingirem em um indivíduo, não poderão atingi-la nos espíritos que são a sua fonte. Ora, como os espíritos estão em toda parte, como sempre existirão, se por uma hipótese impossível conseguisse sufocá-la em toda a terra, ela reapareceria algum tempo depois,
porque está estabelecida sobre um fato que está na natureza, quer dizer, está na lei de Deus, e porque não se podem suprimir as leis da natureza. É disso que deve se convencer aqueles que sonham com o aniquilamento do espiritismo. Tudo bem? Está na lei da natureza. Se pudesse, vamos pegar os médios e prender, vai surgir outro em outro lugar. Como dizia o Chico, médium é igual capim, morre um, nasce um montão. Né? Vocês estão cansados? Aguenta mais um pouquinho? Esse capítulo é longo, né, dos fundamentos, né, até a gente chegar no capítulo 2, mas creio que na próxima aula a gente chega no 2. 48 agora, não é isso? É o 48 que eu vou ler? Entretanto, esses centros disseminados poderiam permanecer ainda muito tempo isolados uns dos outros. Muito tempo isolados uns dos outros. Visto que alguns se encontram confinados em países distantes. Era preciso entre eles um traço de união que os colocasse em comunhão de ideias com seus irmãos de crença, informando-os do que se fazia em outros locais. Esse traço de união que teria faltado ao espiritismo na antiguidade encontra-se nas publicações que vão a toda parte e que condensam de uma forma única, concisa e metódica o ensino dado em todos os lugares, de muitas maneiras, em diversas línguas. Então o que se fala aqui, fala a mesma coisa em qualquer lugar do mundo. São os espíritos. Essa é uma das características da doutrina espírita, a universalidade das comunicações. Por isso que você tem, às vezes, um médium, o Rusteng, tem lá os espíritos que falaram através dele. Você tem aqui aqui no Rio de Janeiro, como é que é o nome dele? Ramatiz. Os espíritos que falaram através do Ramatiz. Ele era um médium. A doutrina espírita, vários médiuns. Você vê, tem um médium que faz essa bobagem toda, pedófilo, estuprador, como João de Deus, que está preso. Mas quantos outros médiuns ilibados na moral, no conhecimento, estão aí divulgando a doutrina espírita? Vários. Ele é um que se desviou do caminho. E tantos outros falam o contrário, fazem o contrário. Terceira revelação. Onde é que é? 49? As duas primeiras revelações só podiam ser o resultado de um ensino direto. Elas deviam se impor à fé pela autoridade da palavra do Mestre, porquanto os homens ainda não estavam bastante adiantados para contribuírem na sua elaboração. Observamos, porém, uma diferença bem sensível entre as duas revelações, em relação ao progresso dos costumes e das ideias, ainda que feitas ao mesmo povo e no mesmo meio, com um intervalo de aproximadamente 18 séculos. A doutrina de Moisés é absoluta, despótica, não admite discussão e se impõe ao povo pela força. A de Jesus é essencialmente conselheira, é aceita livremente e só se impõe pela persuasão. Foi contestada mesmo durante a vida do seu fundador, que não se negava a discutir com seus adversários. A terceira revelação, vinda de uma época de emancipação e maturidade intelectual, em que a inteligência desenvolvida não pode se conformar com um papel passivo, em que o homem não aceita nada às cegas, mas quer ver aonde o conduzem, quer saber o porquê e como de cada coisa, tinha que ser ao mesmo tempo o resultado de um ensino e o fruto do trabalho da pesquisa e da livre verificação. Os espíritos só ensinam exatamente o que é preciso para ajudar a compreender a verdade, mas se abstêm de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo,
deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter o todo ao cadinho da razão, deixando mesmo muitas vezes que adquire experiência à sua própria custa. Eles lhes dão um princípio e os materiais para que tire proveito deles e os ponha em ação. Interessante, né? Interessante o que o Espiritismo faz. O número 51 nós vamos ver na próxima aula, que é comprido, senão a gente vai extrapolar o nosso tempo aqui. Então, as revelações sobre a vida da alma, sobre a vida futura, ela vem com Moisés, na personificação dele, para um povo rude, duro e imposto. Depois vem com Jesus no seio daquele povo ainda duro, mas Jesus tem a persuasão, o convencimento. E em terceiro, na personificação de Jesus, a doutrina espírita. Então está mais na personificação de ninguém, e sim dos espíritos que se espalham por toda a face da terra. Nós vamos parar na 51, mas antes eu vou ler aqui uma página do Evangelho que vai mostrar claramente essa ideia universalista do Espírito, do Espiritismo. Eu acho belíssima o prefácio, são 3 parágrafos apenas, é pequenininho. O prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, assinado pelo Espírito de Verdade. Olha o que ele diz sobre o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas resplandecentes. Eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o devido concerto. Que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e que de um hino sagrado elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade. Fechou o estudo de hoje, né? Fechou. É muito bonito esse prefácio aqui do Evangelho. Os Espíritos do Senhor se espalhando por toda a superfície da terra, do globo terreno. Vamos então à nossa prece? Sim. Vamos avisar os nossos ouvintes que na próxima semana, na terça-feira, nós não estaremos aqui fazendo a live, porque estaremos estudando o Livro dos Espíritos, o que chamamos de encontro do Carnaval. Quem nos ouve está convidado a vir à nossa casa para estudarmos o tema Deus e o Infinito. Pergunta número 1, número 2 e número 3 do Livro dos Espíritos. Vamos à nossa prece. Obrigado, Jesus. Obrigado ao Espírito Verdade. Obrigado, Jesus, por esta manhã de estudos, de esclarecimentos que chegam até nós. Esse exército que se movimentou e traz essas verdades para a nossa meditação, para o nosso norte aqui na Terra. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado aos Espíritos enviados.
para nos esclarecer. Obrigado, altivo, e os espíritos guias da nossa casa de amor. Que seja em nome desses espíritos amigos, que seja em nome do amor, do nosso amor, do teu nome, Senhor, mas acima de tudo em nome de Deus, do nosso professor José Jorge, é que terminamos então, em nome de Deus e do Cristo Jesus, os estudos da manhã de hoje em torno do livro A Gênese. Que assim seja.